Sejam bem-vindos. Nós estaremos falando agora a respeito da matrícula de veteranos no formato ensino à distância, ou EAD. Essa apresentação ela é composta de 6 etapas, sendo as primeiras nós estaremos falando a respeito das características e do processo envolvido nessa matrícula de ensino à distância. Em seguida, estaremos realizando a matrícula pela própria secretaria acadêmica e os passos 4 e 5, liberando a matrícula e realizando a matrícula através da própria interface do estudante, para o caso de matrículas realizadas pelo próprio através da internet. As características principais da matrícula do curso de EAD é que ela hoje inicia no segundo semestre do curso de implantação. Então não é disponibilizado ao aluno as disciplinas do terceiro, quarto, quinto e sexto semestre do curso, sendo apenas disponibilizado ao mesmo as disciplinas em que o mesmo sofreu algum tipo de reprovação no semestre anterior e as próprias disciplinas do segundo semestre, havendo inclusive um limite de 36 horas aula para que o mesmo possa selecionar as suas disciplinas. Essa matrícula também ela pode ser realizada em forma presencial ou mesmo em forma online pelo estudante. Ambas estarão sendo executadas através da internet. E uma característica também fundamental aqui relacionada com os próprios cursos de EAD é que a matrícula ela não realiza bloqueios de horários. Ou seja, ela é uma matrícula mais simples se analisada sob o ponto de vista dos cursos presenciais. Também a respeito das características, convém destacarmos aqui um pouquinho a respeito da conexão entre os dois sistemas, entre o sistema SIGA e o sistema AVA de gerenciamento da sala de aula. Então, o SIGA é o sistema responsável pela gestão acadêmica dos alunos. E isso envolve, por exemplo, a realização das matrículas e a alocação de turmas, o aproveitamento de estudos, dispensas e as entregas de notas. E o AVA é a sala de aula virtual, ou seja, então o trabalho ou a conexão existente entre esses dois sistemas é que a partir do SIGA ocorre a alocação dos alunos na própria sala de aula do AVA, né? Em caso de dispensas, de disciplinas, cancelamentos, através do SIGA também deve haver aqui uma conexão com a AVA para que a sala de aula reflita essas alterações. E o caminho inverso, o AVA como sendo sala de aula, ambiente de atuação dos mediadores online, onde ocorrem as avaliações. A última etapa de conexão é a entrega de notas, que ocorre entre o AVA e o próprio SIGA. Ou seja, então ambos os sistemas estão conectados em busca de uma conexão melhor, em busca de um trabalho de conexão melhor. Com relação a características envolvendo a sequência de ações, agora falando um pouquinho mais de SIGA, então já para que ocorra a matrícula, no final desse tempo, desse período, então considera-se que o AVA já realizou a entrega de notas para o sistema, ocorreu o fechamento de semestre da unidade de ensino, lembrando que o fechamento do semestre ocorre sempre quando todos os cursos da unidade estiverem fechados, ou seja, não é possível ocorrer o fechamento desde que haja uma disciplina, por exemplo, em que um certo professor não tenha entregado as notas. Então, ocorreu o fechamento, em seguida ocorreu o agendamento da disciplina, então a partir desse momento já é possível realizar a matrícula para cursos de ensino à distância. Aqui existe uma diferença muito significativa com relação aos cursos presenciais, é que no curso presencial você tem mais passos aqui a serem realizados, como a construção do horário da turma, a atribuição de aula para os professores. No caso do ensino à distância, basta que ocorra o fechamento e o agendamento da própria matrícula. Com relação ao processo, o que nós temos na matrícula de EAD, inicialmente não há necessidade da atribuição e horário de curso, a secretaria apenas realiza a definição do período. Em seguida,
a própria secretaria pode optar em liberar a matrícula para que o próprio estudante a realize através da internet. Em ocorrendo a liberação, o aluno, o estudante, poderá realizar a matrícula a partir do seu próprio computador. Ao finalizar essa matrícula, retorna novamente para a própria secretaria para que ela possa ou realizar a matrícula dos estudantes que não a fizeram ou realizar a correção, eventualmente em certas ações. Então, esse passo, inclusive, pode ser dispensado, né? No caso de não haver a intenção do próprio polo em realizar a liberação para que o aluno faça a matrícula da sua casa. Em caso de matrícula realizada presencialmente, então o passo da liberação ele não ocorre. Ao final, né, depois que houver aqui uma totalização das matrículas, ou seja, ocorrer aqui o encerramento do prazo de matrícula, essas matrículas elas são entregues à própria coordenação do EAD, que está situada em São Paulo, que realizará então a alocação dos alunos no AVA. No momento da alocação, o SIGA realiza o registro no histórico do aluno das matrículas que foram realizadas. E somente a partir deste momento é que a própria secretaria acadêmica consegue então consultar o registro de histórico desse aluno já com as matrículas do semestre corrente. Então aqui ocorre uma diferença entre o curso presencial. No caso do curso presencial, uma vez realizada e confirmada a matrícula, ela é diretamente registrada no histórico. No caso do curso à distância, somente aparecerá no histórico depois que ocorrer a alocação do aluno no AVA. Vamos então ao processo da matrícula pela própria secretária acadêmica. Então isso é realizado em 3 passos. O primeiro passo é a seleção do aluno. Para isso a secretária ela utiliza uma interface de seleção semelhante a esta imagem que está aparecendo para vocês. Nesta imagem é possível filtrar um aluno pelo seu registro acadêmico ou pelo seu nome. Em seguida, os alunos que aparecem nessa interface, cujo status esteja aberto, ou seja, não realizaram ainda a matrícula, é possível a seleção desse aluno por meio do próprio nome do mesmo, né? Então, o flag marcado como não matriculados, ou seja, as matrículas em aberto, aparecem para que a própria unidade selecione os alunos. Uma vez selecionado o aluno, abre-se a interface e nessa abertura de interface será possível então a própria secretaria acadêmica realizar o processamento ou marcar quais as disciplinas que esse aluno estará cursando naquele semestre letivo. Ao término da matrícula, o status dessa matrícula realizada em EAD, ela é definida como um status não confirmada EAD, ou seja, é um status diferente disponibilizado apenas para cursos nesta modalidade. Esse status ele indica que a coordenação do curso de EAD ainda não realizou a alocação desse aluno na sala de aula, ou seja, no AVA. A partir do momento em que esse aluno é alocado na sala de aula, a matrícula ela aparecerá aqui como matrícula confirmada. Tá? Então ela fica no estado não confirmado EAD, enquanto não ocorre a alocação. Então vamos ao SIGA agora para verificar como que isso ocorre na prática. No SIGA temos uma aba chamada matrícula, dentro dessa aba matrícula, matrícula de estudante. Aqui nós temos diversos tipos de matrícula, nós estaremos estudando matrícula veteranos EAD. Seleciona a opção matrícula veteranos EAD, aparece aquela interface que eu havia comentado com vocês, em que é possível selecionar os alunos do curso EAD. Nesse caso, estamos aqui como exemplo na FATEC São Paulo. Então, os diversos status aparecem como situação de matrícula. Nós temos aqui os não matriculados, ou seja, aqueles que não realizaram nenhuma matrícula até o momento. E para isso, nós então selecionamos um aluno pressionando no próprio nome. Nesse caso, estaremos selecionando esta aluna. Então, ao clicar no nome, a interface de matrícula é aberta
e nessa interface é possível visualizar o status desta aluna em relação às disciplinas do semestre anterior e também as disciplinas disponíveis para a matrícula. Nessa interface nós temos então os diversos status. RN significa reprovado por nota, RF, que nós não temos infelizmente nesse caso, é reprovado por falta, mas no caso do EAD esse status RF também não aparece, tá? Então o R aqui, reprovação. Então implica que ela teve reprovação nessas 4 ou 5 disciplinas, tá? Como que ela faz então? A Secretaria Acadêmica realiza a matrícula nessas disciplinas. Basta selecionar a disciplina que se deseja matricular. Para isso existe aqui um checkbox, né? Então seleciona-se aqui as disciplinas que se deseja matricular e em seguida pressiona o botão matricular selecionado. As disciplinas que são marcadas como matriculadas aparecem nessa tonalidade amarela. Eu não falei, mas a disciplina, essa que aparece em tonalidade verde, é uma disciplina que foi já concluída pelo estudante. Em branco, disponível para matrícula, em vermelho, disciplinas bloqueadas. No caso desse curso Implantação, o que ocorre é que as disciplinas a partir do terceiro semestre não são disponibilizadas para o aluno se matricular, porque não haverá turmas, né? Então não há possibilidade de matrículas nestes semestres. Uma outra opção possível é a realização da matrícula no semestre inteiro, ao invés de disciplinas individuais. Então, para isso, basta selecionar aqui qual o semestre desejado, por exemplo, o primeiro semestre, e pressionar o botão matricular semestre. Isso fará com que todas as disciplinas daquele semestre sejam matriculadas, tá? Observa que essa matrícula também aparece com a opção aqui de não confirmada. Isso porque essa disciplina ainda não foi alocada pelo pessoal do ambiente virtual de aprendizagem, que é o AVA. Após a confirmação da matrícula lá no AVA, é que essas matrículas de fato estarão confirmadas. Bom, mais algumas disciplinas, e assim a secretária acadêmica poderá estar realizando a matrícula nessas disciplinas todas até um limite de 36 horas aula, tá? Até um limite de 36 horas aula. E finalizada essa matrícula, aqui nós não estaremos fazendo nenhuma opção do que deve ou que não deve ser matriculado nesse caso específico, mas finalizada essa matrícula, basta que a operação de impressão aqui do requerimento, que é uma operação também, digamos, opcional, de acordo com o funcionamento da escola, porque nós teremos aqui um requerimento em que o próprio aluno deveria assinar, mas cabe aqui uma definição do próprio pessoal do EAD da necessidade desta assinatura. O SIGA ele oferece esta possibilidade. Em caso de erro, por exemplo, o aluno não vai fazer, sei lá, 3 disciplinas, essas 3 disciplinas aqui. Tá? Então, como é que a secretaria ela realiza a remoção da matrícula? Então, existe aqui um conceito chamado desmatricular. Desmatricular disciplinas selecionadas ou desmatricular todas as disciplinas. Clicando em desmatricular selecionadas, então o sistema remove a matrícula dessas 3 disciplinas. E se pressiona aqui como desmatricular tudo, ocorre uma solicitação em primeiro lugar de uma confirmação desta operação. Então tem que se pressionar 2 vezes. Uma vez pressionada pela segunda vez, então nós temos aqui a limpeza total da matrícula desse estudante. Então basta realizar a matrícula, marcando as disciplinas que se deseja selecionar e pressionando os botões aqui corretamente. Muito simples. Então veja que na matrícula EAD é possível que você tenha 2 disciplinas, né, em semestres, digamos aqui, né, chocando semestres, por conta de que não há um horário pré-definido para essas disciplinas. Okay? Então este é o processo de matrícula. E retornando à primeira interface, uma vez que foi realizada uma matrícula nessa disciplina, então ela aparece com status diferente. Veja que o nome dessa menina não aparece mais aqui. Se você marcar então com status não confirmada
Pressionar o botão filtrar em seguida, então aparece as disciplinas, as pessoas que foram matriculadas e eventualmente já estão à disposição da coordenação do curso de AD para que faça a alocação das mesmas lá no AVA, tá ok? Então esse é o status que a unidade deve deixar os alunos. Todos devem estar com status não confirmada EAD. Enquanto nesse status não confirmado EAD, a unidade pode realizar qualquer alteração nas matrículas previamente entregues, digamos assim. Então é possível fazer essa modificação. Após a alocação no AVA, a interface de matrícula, essa interface de matrícula, ela deixa de funcionar. Tá? Então ela vai funcionar apenas no início do semestre. Após a alocação, então a própria equipe do AVA é responsável pela remoção, né, das matrículas. A não ser pelos casos tradicionais de dispensas por aproveitamento de estudos, por exames de proficiência, que afetam o comportamento da matrícula do aluno no semestre. Essas operações são feitas pela unidade, mas não na interface de matrícula. Então essa interface ela somente será utilizada no início do semestre pela própria unidade de ensino. Vamos então agora ao terceiro passo. E nesse passo estaremos então estudando a liberação para que o próprio aluno realize a sua matrícula. No exemplo anterior, a unidade realizou a matrícula do estudante. A secretaria acadêmica e seus auxiliares realizaram a matrícula do estudante. Nesse caso, o que nós estaremos fazendo é a liberação da matrícula para que o próprio aluno a realize de seu próprio computador. Então teremos uma interface. Nessa interface nós teremos a operação de desbloqueio e a operação de bloqueio, né? Além da própria lista de estudantes que nós temos de um certo curso, né? Aqui nós estamos falando do curso de ensino à distância. Então nessa matrícula, nesta operação nós temos a definição do período de matrícula. A partir deste período de matrícula destas datas é que ocorre a liberação da opção de matrícula na interface do aluno. Sem esse período de matrícula, a interface ela não é liberada também para que o estudante realize a operação. Então é necessário definir o período e em seguida realizar a operação de desbloqueio da interface para o aluno. Os alunos que possuem a interface liberada aparecem com essa mensagem matrícula liberada, ou seja, para esse aluno chamado Alexandre Pedro, ele vai conseguir fazer a sua operação de matrícula na sua própria interface. No caso desse segundo aluno, Amanda, aparece nessa interface como matrícula bloqueada. O que significa isso? Essa estudante não tem acesso ao processo de matrícula na interface do aluno. Então é necessário que se faça uma seleção, em seguida um desbloqueio dessa aluna para que ela possa então acessar a sua interface. Nós estaremos apresentando a operação de bloqueio já com a operação de matrícula do aluno. Então para isso a matrícula do estudante ela é oferecida na interface do mesmo através de uma opção que aparece no menu do mesmo, que é matrícula online. Se a matrícula online ela estiver liberada para o aluno, se o período de datas também é um período válido, o aluno então, ao clicar em matrícula online, ele vai ter a mesma interface da secretária acadêmica para realizar a sua matrícula. Tá ok? Basicamente, essa é a operação. Uma vez que esse aluno realizou a interface, então a matrícula volta também ao estado não confirmado EAD e a própria secretária acadêmica poderá então fazer os ajustes ou alterações enquanto essa matrícula ainda não foi alocada no AVA. Então vamos ao SIGA para essas duas operações, a liberação para o aluno e também a matrícula pelo próprio estudante. No SIGA, a operação de liberação ela é disponibilizada para a secretaria acadêmica através do menu Gestão de Matrículas Online. A ordem dessas opções elas podem estar alteradas no menu que se encontra na produção. Basicamente, gestão de matrículas online, desbloqueio de matrícula online
para alunos. É uma interface muito simples, onde a unidade, em primeiro, deve fazer a realização do período de liberação da matrícula para o aluno. Então, para isso, existem uma data início e término da liberação da matrícula para o estudante. Em seguida, a seleção do curso. Nesse caso específico, estamos falando do curso de ensino à distância. Uma vez definido o curso, aparece aqui embaixo a lista de estudantes daquele curso e o status da matrícula realizada pelo aluno e também o status da liberação e bloqueio. Então é possível, através dessa primeira coluna, observar que as matrículas já foram realizadas pelos 3 primeiros alunos, o Alexandre, a Amanda e a Ana, porque o status está como não confirmada EAD. Nós acabamos de ver como esse status é alterado lá na interface da secretária acadêmica. Por outro lado, Andréia, Arthur, Breno, esses estudantes estão com status aberto, ou seja, eles não realizaram ainda a matrícula, tá ok? Basicamente é isso, tá? Então esses daqui não realizaram a matrícula. Então o que é possível fazer? Outro detalhe, e aqui nós temos então as interfaces do aluno bloqueadas ou desbloqueadas. No caso do primeiro aluno, ele está com a interface liberada para a matrícula e os demais estão bloqueados. Então, como que nós fazemos para liberar a interface para todos os alunos? Marcamos os alunos que desejamos fazer essa liberação. Então, veja que essa é uma operação individual e pressionamos o botão desbloquear estudantes. Ao realizar essa operação, então o SIGA vai permitir que esses estudantes tenham a sua opção de ingresso na interface de matrícula dentro deste período de datas que foi também previamente definido. Se houver interesse em selecionar todos os alunos, pressiona-se o botão selecionar todos, em seguida desbloqueia aluno. Isso vai fazer com que todos os alunos estejam desbloqueados, ou seja, a interface do aluno estará desbloqueada para que o aluno possa realizar a sua matrícula. Se houver a necessidade de bloquear algum aluno, então também é possível fazer o movimento inverso, ou seja, basta desmarcar, marcar o aluno que se deseja bloquear e em seguida bloquear aluno. Então, mesmo dentro de um prazo válido de matrícula, este aluno não conseguirá realizar o ingresso na interface de matrícula. Vamos ao SIGA então, para verificar, no SIGA Alunos, para verificar aqui a matrícula do nosso aluno Arthur Domingues Queiroz. Ingressando na interface do estudante, aqui nós temos o menu de operações disponibilizadas para esse estudante e a primeira operação que aparece aqui para o Arthur é a matrícula online. Como a interface desse aluno foi liberada, então ele consegue ingressar na interface de matrícula. Aqui no caso do estudante aparecem várias informações para que ele saiba realizar essa operação da sua própria casa, mostrando todos os status, mas muitos desses status não aparecerão para um aluno que se encontra num curso de ensino à distância. Essa mesma interface de matrícula é a mesma que a própria secretária acadêmica utiliza, então o aluno também poderá fazer a sua matrícula selecionando um certo semestre, nesse caso eu matriculei todas no primeiro semestre, e também disciplinas específicas que ele tenha interesse em se matricular. Então veja que é possível o próprio aluno realizar essa matrícula. Uma vez realizada essa matrícula, uma vez que o aluno fez essa seleção de matrícula, então essa matrícula estará já marcada como disponível para que ocorra a alocação da mesma lá no próprio ambiente virtual de aprendizagem. Tá ok? E esta mesma matrícula está à disposição da secretária acadêmica, do pessoal da secretaria acadêmica, para que possa eventualmente realizar modificações. Então, para isso, claro, não estaria aqui na lista do próprio estudante, estaria lá na interface da secretaria acadêmica. Então, nós temos lá matrícula de estudante
EAD. Já é possível verificar no status não confirmada o aluno Arthur Domingues, que é isso que nós acabamos de fazer. A secretária também pode entrar na mesma interface e realizar ajustes, né, necessários em caso de algum erro, em caso de alguma falha dessa matrícula pelo próprio estudante. Um detalhe muito importante relacionado à matrícula do curso DAD é que o aluno não conseguirá visualizar aqui no histórico, né, que ele está matriculado em algumas disciplinas, principalmente o histórico em grade, que é aquele que mostra as disciplinas matriculadas numa tonalidade azul. Ou seja, então o estudante não vai conseguir ver a sua matrícula no histórico antes que ocorra a operação de confirmação ou de alocação lá pelo próprio da equipe da coordenação. E a mesma coisa vale para a própria secretaria acadêmica. Então, ao consultar um aluno qualquer, por exemplo, esse próprio Arthur, não será possível visualizar no histórico do Arthur que houve algum tipo de matrícula no semestre corrente. Ou seja, somente aparecerá a matrícula corrente para esse estudante quando ocorrer a alocação lá no AVA. Então esta é a nossa interface de matrícula para EAD. Nós ficamos à disposição de todos para dúvidas ou para ajustes, evidentemente, que se fizerem necessários nesses programas todos. Para isso, solicitamos que essas dúvidas sejam encaminhadas ao nosso e-mail de atendimento aos usuários, que é o sos@sga.gmail.com.